Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você sobre a perseverança, sobre a necessidade que nós temos de perseverar, né? Quantas vezes nós começamos algo e não terminamos? Quantas vezes temos boas iniciativas para grandes coisas, mas não conseguimos concluir, não conseguimos avançar com aquilo? Por quê? Porque nós não perseveramos. Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço para adquirir determinadas coisas. E isso diferencia pessoas para pessoas. Tem pessoas que elas sim, elas se esforçam ao máximo e elas têm êxito, enquanto outras ficam reclamando e achando, né, que tem um ditado muito comum que diz que a água só corre por mar. Mas é porque tem pessoas que elas não desanimam, elas se esforçam, elas buscam, né, de todo jeito. E se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos ver pessoas assim, nós vamos ver situações que são assim, mas na palavra do Senhor, que é o lugar onde nós devemos buscar toda a nossa orientação, toda a nossa instrução, todos os nossos exemplos, nós vamos ver pessoas assim. Nós vamos ver pessoas que elas tinham uma meta, tinham um objetivo, mas não concluíram. A primeira é a mulher de Ló. Aquela mulher, ela tinha uma possibilidade de vida, e ela ia sair de Sodoma e Gomorra e ela ia ser levada pelos anjos. Os anjos pegou na mão deles para poder levar embora. Mas aquela mulher, ela olha para trás. Ela olha para o passado dela. E quando ela olha para aquele passado, ela vai perder a oportunidade de um futuro, de um lugar novo. A gente vê também Caim, que ele, a fazer a oferta para Deus e Deus não se agradar, porque ele ofereceu qualquer coisa e Deus quer o que é primazia nossa. Então, o que que ele faz? Ele vai encher seu coração de ira, de inveja, e ele vai ser o quê? Ele mesmo, não é nem que Deus expulsa ele da sua presença, ele mesmo já desiste e segue. Salomão, pelo poder, Salomão, ele casou com 300 mulheres e tinha 700 concubinas. Ele saiu fazendo acordos com todas as pessoas. Ele não precisava disso. Ele já era o rei mais sábio do mundo e ele é de toda a existência. Nunca houve nem nunca vai haver ninguém como ele. Mas pelo poder, ele saiu fazendo. Início, ele começou a adorar outros deuses e ele se afastou do verdadeiro Deus. Sansão, por birra, porque queria casar com uma mulher filisteia, ele abriu mão de toda a sua força, ou seja, desiste, não persevera no que Deus tem. E Jesus é nosso exemplo. Jesus é nosso exemplo em atitude e em palavras e em ensinamentos. E Jesus, ele nos mostra um exemplo grande de perseverança quando ele está no Getsemane. Ele estava ali para ser preso e ele ora e fala ao Pai assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que ele não ia passar. Jesus sabia. E Jesus estava ali por algo maior. E ele deixa para nós um ensinamento de que o que é maior tem que prevalecer em cima de coisas pequenas. Em cima de coisas que, para ele, era a vida dele, mas a vida dele se tornou insignificante diante do propósito de Deus. E ele foi para aquela cruz para poder nos dar vida e nos dar vida em abundância, nos dar salvação. E aí eu pergunto para você, como que você tem perseverado, como você tem cumprido as missões que você tem? E você tem duas missões. Você tem a missão natural, que é a sua vida, suas finanças, sua saúde, seu casamento, seus filhos, os sonhos que você tem, seus propósitos. E você também tem a espiritual. Como que você tem permanecido diante de Deus, diante do plano de salvação que o Senhor tem para você? Nós vemos também na mesma palavra de Deus, homens que viram que eles estavam naufragando e precisavam de Deus. E aqui a gente vai ter exemplos demais. Não precisa a gente nem anotar para a gente poder falar. Primeiro, Pedro. Quando Pedro vê que está andando sobre as águas e que vai afogar, ele grita por quem? Por Jesus. Quando os discípulos estão naquele barco, e aquele barco a tempestade, e os ventos davam contra o barco, e o barco ia naufragar, eles gritam por quem? Jesus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, que já há 12 anos ela estava doente e ela precisava de cura, ela tocou nas vestes de quem? De Jesus. Quando aquele homem viu que a filha dele estava para morrer, aquele homem ele vai atrás de quem pedindo para curar a filha dele? Jesus. E os cegos, e os cativos, e tantos outros, tantos outros. Zaqueu era um homem que tinha necessidade de Deus. Aí ele já não precisava de dinheiro, de saúde, ele não precisava nada disso, ele precisava de Deus. E ele sobe numa árvore pequena, numa árvore porque ele era pequeno e ele precisava ver Deus. E Jesus vê ele lá de cima, lá em cima vê ele.
e o chama e vai jantar com ele na casa dele. E é exatamente essa palavra que eu quero deixar para você. Não desista. Primeiro, não desista de Deus. Não desista de Jesus. Não desista desse plano e desse propósito da sua vida, porque todos os outros ele vai alinhar na sua vida. Não busque o Senhor pelo que ele te dá, busque pelo que ele é. Persevere e com certeza você vai viver o sobrenatural. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.